Entre no universo da anestesia com a gente. Café com Anestesia, o podcast do SMA. Olá, eu sou Cláudia, diretora de Educação Continuada do SMA. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Anestesia, o podcast do SMA. Olá, eu sou Regiane, diretora de Qualidade e Segurança do SMA. E a cada 15 dias a gente se reúne por aqui para discutir os temas mais desafiadores da nossa prática, com casos inspirados em situações que você provavelmente já viveu. E o assunto de hoje, ele mexe com o que temos de mais valioso, a nossa consciência. Como monitorar, proteger e garantir que o cérebro do nosso paciente não só sobreviva, mas acorde bem depois de uma anestesia. Bem, para isso, vamos discutir o caso clínico do Sr. Alberto, que envolve cirurgia, eletroencefalograma, espectrograma, neuroproteção e, claro, muito conhecimento anestésico. Então prepara o seu café, porque está começando mais um episódio do Café com Anestesia. Os casos clínicos discutidos neste podcast são fictícios e criados apenas para fins educativos. Bem, vamos então ao caso. O senhor Alberto, de 74 anos, ex-professor universitário, chega para uma cirurgia eletiva de ressecção de tumor intestinal. O caso em si não era dos mais complexos cirurgicamente, mas o histórico do paciente preocupava. Hipertenso, diabético tipo 2 e nos últimos meses com queixas de esquecimentos esporádicos e dificuldade para manter o foco. Na avaliação pré-anestésica, ele revelou um medo muito claro. Eu só peço que quando eu acordar eu continue sendo eu. A indução ocorreu sem intercorrências. O plano anestésico foi uma combinação de propofol, remifentanil e sevoflurano, com o objetivo de manter um índice biespectral entre 40 e 60. Mas o que chamou a atenção foi o espectrograma. Durante o procedimento, o EEG apresentou uma rápida transição para supressão alternada, com períodos de burst suppression intermitente chegando a 30% de taxa de supressão. Mesmo com valores do índice bispectral dentro do considerado normal, o CEF95 caiu abruptamente para 8 Hz, e o espectrograma mostrou um predomínio da atividade delta, com quase nenhum componente alfa. No entanto, a doutora Ana, que era a anestesista que estava conduzindo o caso, ela não se atentou a esses fatos e confiou apenas nos valores adequados do índice bispectral, que estavam ali mantendo os mesmos valores, ela manteve a anestesia da mesma maneira. Ao despertar o paciente, ele apresentou na sala de recuperação anestésica um episódio de delírio hiperativo, com muita agitação, sem reconhecer onde estava e com muita dificuldade da equipe local ali da sala de recuperação conseguir contê-lo no leito. No pós-operatório, esse paciente ele continuou evoluindo com flutuação desses episódios de agitação e delírio, deixando toda a família extremamente assustada, sem conseguir retomar suas atividades depois da alta hospitalar na primeira semana. A memória dele foi nitidamente prejudicada, assim como os níveis de atenção. E, infelizmente, a filha, ao retornar na consulta pós-operatória, sinaliza para o cirurgião que seu pai nunca mais foi o mesmo depois daquela cirurgia. Justamente aquele único pedido que o paciente havia feito. Bem, esse caso nos mostra como a monitorização da atividade cerebral ela pode ser uma ferramenta essencial para a segurança do paciente, principalmente nos extremos de idade. Bom, para discutir esse tema tão importante e especial, e com a profundidade que ele merece, nós temos aqui o nosso convidado especial de hoje, do episódio de hoje, que é o Dr. Felipe Tirso, presidente da SAESP na gestão 2024-2025, responsável pelo CET da Santa Casa de Santos, e que vai nos falar um pouquinho sobre o tema. Nós sabemos que essa é uma área de estudo dele, que ele realmente conhece com profundidade e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais do que aconteceu com o seu Alberto. Então, Tirso, muito obrigada por estar aqui com a gente, ter aceito o nosso convite de participar conosco nesse podcast. Eu que agradeço. Eu agradeço porque esse formato eu acho muito eficaz para levar o conhecimento, que é um conhecimento prático, através de casos clínicos. E desde a faculdade eu sempre gostei da parte científica relacionada a circuitos de recompensa, a alterações de adição, e com o tempo, durante a residência da anestesia, isso trouxe à tona com o crescimento da monitorização do eletroencefalograma intraoperatório. E o grande
o grande detalhe do eletroencefalograma é que no fundo, ele sim é o nosso alvo da anestesia. Então, tudo aquilo que a gente pensa em alvo como plasma, não é o nosso alvo, aquilo é uma concentração alvo. Mas a anestesia mesmo, o alvo é o nosso neurônio, é o nosso miocárdio. Então, quando a gente monitora a função desses órgãos, a gente está monitorando a ação dos fármacos nesses órgãos, que é o que importa para a anestesia. Nesse caso, não sei, a gente pode conversar um pouco sobre esse caso, porque ele está me aparecendo como 2 desfechos, né? O primeiro desfecho foi um delírio de agitação e, secundariamente, ele teve um déficit cognitivo pós-operatório, que são 2 entidades de distúrbios cognitivos pós-operatórios. A nomenclatura é difícil, mas, na verdade, um é imediatamente após, o outro é a longo prazo. E esse longo prazo, hoje em dia, a gente já tem evidência que até 7 anos, cerca de 40% daqueles pacientes que tiveram delírio no pós-operatório evoluem com déficit cognitivo. Então, é uma incidência na população mais idosa e mais frágil que impacta no nosso dia a dia e financeiramente. A gente tem dados de cerca de 40 bilhões de dólares ao ano é o impacto do delírio na nossa realidade. E a gente não faz nem ideia, né, Felipe? Esse impacto, e muito menos aqueles que a longo prazo, né? Porque o delírio ali no pós-operatório imediato, a gente ainda maneja tudo, mas o quanto que isso impacta, você está falando de 7 anos, muito. Né? E vou te falar, acho que talvez até a gente não tenha dados. A incidência real de A tudo incidência isso, né? real hoje em dia é o seguinte: o delírio de agitação que foi o que o seu Alberto teve, ele é cerca de 25% dos delírios. 75% fica com delírios hipoativos, aqueles que são subdiagnosticados. E hoje em dia tem um artigo australiano de 23 que fez esse screening. A gente deixa de diagnosticar 63% dos delírios pós-operatórios. Até porque o diagnóstico ele não é simples. E muitas vezes aquele paciente do delírio hipoativo é o que não dá trabalho. Né? Então é o que não chama atenção. E você começa a confundir com o seu próprio Efeito anestésico, efeito residual, residual. um paciente um pouco mais sensível, um paciente que já é quietinho mesmo de base. E muitas vezes isso passa batido. E nós não temos, infelizmente, o hábito de olhar para a anestesia com esse olhar de desfecho de longo prazo. Nós acabamos perdendo algumas vezes o contato com o paciente, né? Não é sempre que nós conseguimos acompanhar a jornada dele a longo prazo para entender o que aconteceu de verdade na vida dele, como a gente acompanhou aqui com o seu Alberto. Felipe, eu queria, antes que você continuasse nessa pegada do desfecho, vou pegar um início, né? Uma dica prática, assim, eu estou iniciando, ou eu estou há algum tempo, mas não tenho ali uma vivência, ou não trabalhei num centro que tem ali uma monitorização da atividade elétrica cerebral, mas chegou um aparelho, enfim, chegou alguma coisa. Para quem quer começar a interpretar tanto o espectrograma, né, quanto falaram ali da CEF 95, né, na prática clínica. Qual que é a curva de aprendizado disso? Quão difícil é? Quais recursos podem ajudar? Uma dica prática aí para quem quer começar a interpretar corretamente, porque nem sempre, muitas vezes, o que a gente vê, a gente tem um recurso, né? Tem ali nem sempre é tão bem utilizado quanto poderia ser. Um índice biespectral X, que eu coloco lá, né? Do senhor Alberto, 40-60. Me apego nisso e nem sei o que é taxa de supressão, nem sei o que é CEF, o que quer dizer tudo isso e qual que é a dica prática? Eu acho que, da mesma forma que a gente aprendeu a ler eletrocardiograma, o que eles fizeram no eletroencefalograma foi botar um número para se você tem infarto ou não. E, ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente volta passos atrás desse número, porque o número facilita. Inclusive, é onde a gente mais tem dados científicos. Nesse caso, e respondendo a sua pergunta e voltado para esse caso também, a gente já tem evidência de que pacientes que ficam acima de 50 e têm maiores de 65 anos, a gente tem maior benefício no delírio
e no distúrbio cognitivos pós-operatórios. Então, mesmo com um número a gente pode utilizar. E a gente está falando de educação de adultos. É um adulto que já tem uma base de conhecimento que vai ser muito difícil ele voltar ao conhecimento da função neuronal com bandas e ondas eletromagnéticas e distúrbios bipolares ou unipolares. Como a gente tem que aprender? A gente tem que aprender através de padrões. O primeiro padrão que todo mundo sabe é o número. É de 40 a 60 no bis, é de 25 a 50 no SEDline, é de 40 a 60 em vários outros grupos, outros aparelhos. Esse tem que ser um padrão. E a gente tem que perceber nesse padrão do número que quanto menos medicamento eu fizer para produzir hipnose, melhor. Então eu não preciso ficar com um paciente de 35 no bis, 40 no bis. Eu posso ficar um pouco a mais para dosificar melhor a minha hipnose. Esse é o primeiro dado. E esse é um dado também muito importante, porque assim, na hora que a gente vai para evidência, né, vai buscar na literatura, a grande evidência que tem do uso desses monitores é realmente na redução do consumo dos nossos agentes anestésicos. E a gente sabe, a gente já discutiu isso aqui em outros episódios, que quanto mais a gente economiza, né, na dose dos nossos agentes, mais a gente poupa muitas vezes os pacientes dos seus efeitos colaterais. E somado a isso, a informação que o Tiros trouxe, que hoje também é muito bem documentada de literatura, que uma anestesia não tão profunda nessa população de maior risco, como por exemplo os idosos, pode ser e vai ser um fator protetor. Então acho que esse é um ponto para já ficar na nossa cabeça toda vez que a gente for fazer uma anestesia para um seu Alberto no nosso dia a dia. E associado a isso, a gente tem um balanço entre nocicepção e hipnose, aonde aquele paciente que a hipnose dele ficou mais superficial, a gente tem que ter um balanço nociceptivo muito positivo. A gente tem que ter uma inibição da nocicepção muito alta, porque o despertar fica mais rápido. Então, se você não tiver uma antinocicepção ou um bloqueio das vias de aferência, uma superficialização da sua anestesia vai fazer o paciente se movimentar, o que não é consciência. É completamente diferente de consciência. Movimentação é reflexo. Reflexo é algo muito mais profundo para se inibir do que a consciência. Porque na anestesia a gente inibe as nossas funções daquelas mais complexas, são mais facilmente inibidas. Para aquelas mais rudimentares e de sobrevivência, são mais dificilmente inibidas. Por isso que a gente demora para parar de bater o coração quando a gente faz anestesia. Mas se você for muito profundo, você vai chegar, como a gente pensava sempre na CAN-BAR, né? Como a CAN mais profunda, mas na verdade a gente tem agora a CAN surto-supressão. Então a gente tem níveis de inalatório ou propofol que podem produzir uma inibição tão profunda que vai diminuir os seus reflexos. E vendo isso, eu vejo muito naquelas cirurgias de monitorização de potencial evocado. Acho que é a melhor anestesia para a gente ver como lidar com a nossa resposta neuronal no mais fino trato. Porque é ali que a sua antinocicepção tem que estar alta, sua inibição da aferência tem que estar muito alta. Porque se você tiver um bis, um SEDline próximo 50 ou 45 no SEDline, você vai ter um despertar com movimentação mais fácil. E aí você vai falar, nossa, mas não está funcionando o monitor. Mas não é que não está funcionando, é que a sua inibição da aferência nociceptiva tem que estar no máximo. É que a gente acaba colocando a única causa da movimentação na questão da consciência. Hipnose. E não na questão da analgesia. Exato. E isso é legal da gente lembrar de exemplos práticos, né? Se eu estiver aqui nessa cadeira e ela estiver desconfortável, eu não vou ficar parada quietinha. Eu vou tentar me ajeitar, eu vou tentar fugir do lugar que está me machucando. Isso não vai ser diferente no paciente anestesiado. Então, só a hipnose não vai segurar ele imóvel. Então, a gente não pode esquecer disso. E a falta do controle nociceptivo vai gerar estímulo e vai facilitar esse despertar, o que vai me demandar doses maiores dos meus agentes hipnóticos. Então, tudo isso é um grande equilíbrio que a gente tem que tentar oferecer para o nosso paciente. E o despertar é diferente de memória. Exato. Então, despertar transoperatório, a definição é você ter lembranças.
Quando você se movimenta, não necessariamente é um despertar, é um reflexo. E quando a gente utiliza os outros parâmetros do nosso monitor, e a gente falou um pouco aqui do número, mas os outros parâmetros, como o nosso espectrograma, que é uma distribuição das ondas, a gente tem que reconhecer padrões. E se uma dica prática é reconheça o padrão do GABAérgico. Essa é a primeira. Você pega um propofol, o hipnótico, um tiopental, o GABAérgico, ele tem um padrão de delta, alfa e ausência de beta. Esse é o padrão. Se a gente começar a reconhecer esses padrões frequentemente, a gente começa a melhorar a nossa anestesia. E esse padrão, como eu falei, tem ausência de beta, que são altas frequências. Quanto maior a ausência das altas frequências, menor o meu CEF. O que significa isso? Que o CEF é um número que é uma frequência. A nossa frequência cerebral gira entre 0 até 40, mais ou menos. 40 Hz. Se eu tenho dentro dessa amplitude lentificação, eu estou andando para a hipnose. Se eu tiver aumento do estímulo neuronal, eu estou aumentando a frequência. Eu estou andando para o despertar. Se eu tiver com um CEF de 8, eu estou muito próximo do 0, longe do 40. Eu estou aproximando esse paciente das ondas de baixa frequência. Um CEF de uma anestesia venosa não pode estar acima de 15, 16. Isso não é um número fixo, porque é uma distribuição. Então, sendo um pouco mais rigoroso, o CEF é a frequência em que 95% das ondas estão abaixo dela. Se eu falo que é 8, 95% da potência das ondas estão abaixo de 8 Hz. Uma onda alfa é de 10 a 12, ou seja, 95% está abaixo de 8. Eu quase não tenho alfa, por isso que o predomínio é delta. Já ligando no caso e no delírio pós-operatório, se a gente não reconhece esse padrão GABAérgico com uma sedação leve no paciente, ou ele não produz essa banda alfa, isso muito mais do que uma conduta que vai te originar é um diagnóstico. E talvez principal mensagem que eu dou sempre, e no final eu repito, monitor de atividade cerebral para ser colocado antes do paciente dormir. Porque ele é um screening diagnóstico. Se esse paciente chegou na sua sala, você botou o monitor, não fez nenhum medicamento, e ele apareceu banda alfa e o CEF está próximo de 15, é um paciente que está com fragilidade neuronal. Sua indução muda completamente. Sua anestesia muda completamente. Seu pós-operatório muda completamente. Isso é muito interessante da gente voltar um pouquinho, Tirso. Eu vou aproveitar você, que eu sei que você andou trabalhando aí num paper. Já vou dar um spoiler, depois a gente deixa a dica para quem quiser ler. De como ensinar, né, eletroencefalo. Porque eu acho que, como a Regiane falou, tem muita gente que às vezes não está habituado. Não tinha no seu serviço e agora está um pouco mais acessível, consegue ter e não sabe nem por onde começar. O número fica fácil de entender. Eu tenho que ficar dentro desse gap. Mas a gente viu que nem sempre o número resolve. O número ajuda, ele é um padrão, ele me traz uma informação. Mas muitas dessas outras informações, às vezes, parecem grego para quem está ouvindo a gente. A gente vai ter residentes desde que estão começando do primeiro ano até do terceiro ano ouvindo a gente, ou colegas que não estão realmente ainda acostumados. Como que a gente pode aprender e como que você ensina isso? Como que são esses padrões? O que a gente pode ter de característica? Existem assinaturas dos nossos fármacos? Como que funciona um pouquinho isso? E como você sugere para quem está começando, começar a se aprofundar? Sabe, a gente tem esse paper é sobre como educar em eletroencefalograma intraoperatório. E é um Delphi de vários especialistas mundiais. E o que eu vi como resultado, e é um spoiler não só dele, mas numa análise sobre esse paper, é o seguinte: a gente não está preparado com uma base de neurofisiologia, o necessário para ensinar tudo de background para fazer diferença para a andragogia. Então, para ensinar o adulto, a gente não consegue voltar até a neurofisiologia.
Isso faz com que, hoje em dia, a gente tenha que ensinar através de padrões. Então, quais padrões? Padrões do número, padrão do GABAérgico, padrões de assinaturas de medicamentos, casos clínicos reais, alterações de fármacos intraoperatórios. Então, eu começo com um, introduzo o outro e a assinatura muda. E deixar a parte da neurofisiologia um pouco para depois. Isso foi uma discussão que eu tive também, mas que, ao mesmo tempo, a primeira aula que eu dou no R1, quer dizer, hoje em dia não é mais, mas a primeira aula que eu dava até o último ano era neurofisiologia do GABAérgico. Porque se ele tiver o contato no primeiro dia de residência, isso vai ficar fácil. Então, ao mesmo tempo que diz, esse paper chegou na conclusão que a gente tem que ir para os padrões, o meu pensamento é que, quando a gente pega o residente no início, a gente tem que ir na neurofisiologia, porque isso vai dar base para ele ter Até para ficar mais fácil depois o reconhecimento e a compreensão do padrão. Isso mesmo, vai ficar muito mais fácil. Então a gente tem, como educador, andar para os dois lados. Quanto mais longe a gente fica do Ângelo Machado, mais difícil vai ficando. Mais difícil vai ficando, exatamente. A questão do aprendizado como um todo, né? Como é mais difícil a gente aprender as coisas quanto mais experiente. E aí eu acho que tem um ponto muito interessante que eu acho que o seu Alberto ajuda a gente um pouquinho nisso, né? Pegar um caso clínico, entender o que aconteceu, e entender que não funciona, por exemplo, olhar um único padrão, que os outros padrões podem estar me trazendo informações muito importantes e podem redirecionar a minha anestesia, é muito importante. E eu vou aproveitar uma fala inicial sua, Tir, se perguntar o que você acha, porque assim, hoje em dia, principalmente quando os residentes estão chegando, estão começando, tem aquela ânsia das doses, né? Qual que é a dose do Propofol? Qual que é a dose da ketamina? Qual que é a dose de tudo? E a gente fica com aquela coisa enlouquecida. Se todo paciente fosse igual. E o que a gente acaba percebendo cada vez mais é que as doses, eu ouso dizer que em breve elas não existirão. Elas são um grande guia inicial para a gente ter uma ideia ali do range, da faixa, que elas funcionam de maneira geral. Mas a gente só vai saber a dose que aquele paciente necessita olhando o efeito no órgão-alvo. Como é que você titula isso? Como é que você sugere para quem está ouvindo a gente que se mantenha atento à monitorização elétrica cerebral para titular os seus agentes anestésicos? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas me perguntam, e é clássico isso. Como você faz? Qual é a dose de ketamina para não alterar o bis? Essa é incrível, sempre vem essa pergunta. Não existe. Porque se você pegar uma monitorização cerebral de algum paciente que tem ou um estímulo farmacológico pelo uso da polifarmácia, ou tem uma condição crônica de tratamentos quimioterápicos, ou você tem uma alteração farmacogenética, que hoje em dia, inclusive, teve um artigo agora, semana passada, sobre farmacogenética de opioides, que vai mudar completamente essa visão de sensibilidade para opioides. E a gente consegue perceber isso na anestesia quando a gente monitora a função. E o monitor cerebral, ele melhora a sua anestesia. Porque aquele vão que você suplantava com a hipnose e que, na verdade, era inibição de aferência que você precisava fazer, você não tem mais. Uhum. E aí você começa a olhar como um todo para a antinocicepção. E aí você vai conseguindo fazer o equilíbrio com o mínimo possível de hipnose e com o máximo permitível da antinocicepção ou da bloqueio da aferência. Eu falo bloqueio de aferência... Não é analgesia, não é uma boa palavra. Porque não é analgesia e não é antinocicepção. Porque nocicepção é estímulo nocivo. E às vezes a própria ocepção faz despertar. Ou ninguém achou que o paciente despertou com um Sugamadex. Sugamadex faz o paciente acordar, porque a própria ocepção muscular faz aferência, e não é uma nocicepção, por isso que eu falo em aferências, porque isso também desperta, né? Então esse balanço de aferências e hipnose faz a sua anestesia ficar melhor, o despertar ficar melhor, e inibir essa capacidade que o anestésico tem de promover inibição completa de alguns circuitos neuronais, e que quando você vai despertar o paciente, alguns circuitos não voltam.
ou voltam mais lentamente, por uma estrutura neuronal diferenciada. E aí você vai ter esses distúrbios cognitivos pós-operatórios. E associado a isso, a gente tem que ter, como eu falei, um screening no nosso monitor, mas um screening na nossa história clínica. E eu acho que o seu Alberto ali, a primeira coisa da história dele é, ele tem mais de 65 anos, ele já teve história de distúrbios cognitivos, ele é um polifarmácia. Essas 3 perguntas são simples. É um screening básico de possibilidade de distúrbios cognitivos pós-operatórios, seja delírio ou redução de cognição. Você fez essas 3 perguntas, e aí sendo bem prático, você já aumenta seu screening. Você já vai perguntar outras coisas para ele, ou passar um minimento, né? Ou até um MoCA, que é um método, um assessment para... Ou o teste do relógio também, ou super o teste do relógio. simples. Esses testes são os screenings um pouco... O MoCA é o que tem mais sensibilidade. Os outros são pré-screenings. Então, se você tiver distribuição, você vai para o MoCA. O que é isso? É você diagnosticar previamente quem tem mais risco de delírio. E quem tem mais risco de delírio morre mais. Tem maior mortalidade. E aí a sua anestesia, aquela condição de que é indicado, é recomendado o monitor, que hoje a legislação nos traz uma obrigatoriedade, porque você diminui a mortalidade. Isso é importantíssimo, a gente fazer esse screening do alto risco e usar as ferramentas que a gente tem à nossa mão para melhorar o desfecho dessa população. Então, muitas vezes, se eu vou fazer uma cirurgia pequena, uma sedação num paciente jovem sem risco, eu tenho que ter um uso racional também da monitorização. Exato. Talvez não esteja indicado, mas né, naquele paciente, no seu Alberto, né, idoso, polifarmácia, Com frágil, história de esquecimentos, com história, né, esporádicos. eu quase que não tenho justificativa se eu não usar, né? Até porque para uma pessoa, né, assim, no nosso caso, o Alberto, que falou, né, disso, tenho esquecimentos esporádicos, coisas que a gente às vezes acha que faz parte da normalidade e não é, né? Ele mesmo falando, isso já deve trazer um alerta para nós, né? Pensando no caso específico do senhor Alberto, o que a gente chegou a monitorizar? Estava lá, né? Quais os dados ali de correlação entre o que aconteceu no intraoperatório e o distúrbio cognitivo dele que a gente pode correlacionar? Existe assim, primeiro esse screening pré-operatório e na hora que você coloca o seu monitor. Depois que você fizer isso e fizer uma indução, você tem a escolha dos fármacos. A escolha dos fármacos ainda não tem evidência científica de que um é melhor que o outro. O que tem quanto mais profundo você levar essa anestesia, provavelmente você vai ter mais distúrbios cognitivos. Inclusive, o último artigo de indução sobre a escolha de fármacos trouxe que a incidência de surto-supressão é menor que o inalatório. Mas o problema é que o Propofol feito em bolos, ele tem muito mais capacidade de produzir surto-supressão. Então, o que a gente indica ou você vai fazer inalatório com indução titulada de Propofol. E aí você tem esse controle através da monitorização cerebral. Não adianta fazer um bolos no seringa, depois colocar o eletrodo e ligar a bomba. Mas eu estou usando para poder... Não. Você já fez a surto-supressão. Alguns circuitos, dependendo da fragilidade... Para sua consciência, não para o paciente. Exato, para sua inconsciência. Então você tem que dosar a indução, que é o maior momento de surto-supressão. Desse caso, a partir do momento que você percebeu uma surto-supressão, o normal é 0. Não existe surto-supressão diferente de 0. É sempre 0. Existem poucos trabalhos em clampeamento de aneurisma para você diminuir a área de penumbra em que você chegue numa surto-supressão ativamente de 20% a 30%, mas são evidências baixas. Mas hoje em dia, surto-supressão é igual a 0. Seja momentâneo quanto cumulativo. E aí é que está um grande, grande crescimento legal das publicações. Eu estava até vendo algumas análises bibliométricas que a gente estava conversando uma vez.
Em delírio, os últimos 5 anos, tem Muita coisa triplicado crescendo. 10 vezes mais publicações relacionadas a esse tipo de conduta. Quer dizer, não é só ter ou não taxa de supressão. O tempo que o paciente permanece em taxa de supressão Exato. também é um problema. E você sabe de onde veio esse insight? Tem muito a ver com aqueles artigos do Daniel Sessler, que ele falava sobre o cumulativo de pressão abaixo de 65, que aumentava infarto não diagnosticável. O cérebro também vai ter déficit por hipoperfusão e por aumento de medicamento. Isso é outro dado que eu acho que é importante. Toda análise de eletroencefalograma é funcional. Ela tem que vir depois da estabilidade hemodinâmica. Nunca analise um eletroencefalograma, seja qual for o dado, se o paciente não estiver estável hemodinamicamente. É um paciente que está chocado. Aconteceu uma tragédia, tive uma lesão vascular, o paciente teve um sangramento abrupto que não estava previsto, então eu não tive tempo de me preparar antes do que aconteceu. É natural que nesse momento o paciente apresente taxa de supressão. Eu não vou ficar surpresa se eu olhar para o monitor e ver aquilo daquele jeito. Agora, quando eu repor a volemia, quando eu ajustar a hemodinâmica, seja as custas de vasopressores ou de outras manobras ali no intraoperatório, e meu paciente estiver estável, se ele mantiver aquela taxa de supressão, isso é sinal de alerta. Isso pode estar me falando que talvez eu ache que eu corrigi, mas ainda falte alguma correção. Então, acho que é muito importante todo esse olhar. E você trouxe os estudos do Sessler, e eu vou voltar um pouco no tempo aqui, porque a gente teve um estudo há vários anos atrás, que foi bem polêmico, que foi o Triple Low, né, que colocou aí alguns alertas, destacando aí uma eventual população de maior risco perioperatório. E depois da publicação do Triple Low, esse mesmo grupo do Sessler lá em Cleveland fez uma outra publicação que ela não sai da minha cabeça toda vez que a gente fala de monitorização. Por quê? O que esse mesmo grupo fez? Já se conheciam os sinais de alerta, né, que foram a princípio divulgados no Triple Low, então fizeram um estudo de intervenção, criando um sistema de alarmes inteligentes para alertar os médicos da equipe no caso da presença de algum dos sinais de maior risco identificados no estudo anterior, com a recomendação de conduta do time. E qual não foi a surpresa quando se identificou que, na verdade, as intervenções direcionadas, mesmo com os alarmes setados, mesmo com conhecimento daqueles fatores de risco, foi muito baixa. A adesão a mudar aquele panorama não foi boa. E aí eu te pergunto, Tirso, será que a gente está fazendo o nosso melhor, mesmo quando a gente está monitorizando? Será que a gente está dando atenção a tudo isso que a gente está vendo? Eu acho que esse artigo, eu gosto desse artigo para dar um exemplo. Esse artigo, ele juntou, como é que foi a metodologia dele, né? Ele juntou todo o staff de anestesia e falou que ia fazer o artigo e deu um bip para avisar quando estava com e ele avisava, aumente a pressão. Agora reavalie os seus medicamentos. Isso era o dado dele. Só que existe em metodologias de artigo científico, quando você diz para o anestesista que ele está sendo observado, isso muda a sua conduta. Então, aparentemente, esse artigo teve o viés de você ter avisado a todos que iam ser monitorizados eletronicamente. Então, eles foram mais prevenidos para a hipotensão. E aí, eles foram mais resistentes à mudança. E aí, a gente vê que, mesmo monitorizando, a gente precisa saber ler o que está sendo monitorizado. O que está sendo monitorizado é funcional. É a função do neurônio. A função do neurônio depende de glicose, depende de suporte de oxigênio, depende de fluxo sanguíneo. Depende também de posicionamento. Então, às vezes, o seu posicionamento está fazendo um problema nessa perfusão. Uma robótica que você faz um edema, você já está com algum problema. Então, o delírio e a monitorização cerebral de eletroencefalo intraoperatório é um conjunto de coisas. Inclusive, e acho que, para começar, é um paciente que tem histórico. Então, a gente já falou sobre o screening pré-operatório. Já falou sobre que não aparecer banda alfa é um sinal de fragilidade. Já falou que se você usar uma CAM muito baixa e tiver um bis muito baixo,
foi o que o Triplo fez, diz que é um frágil. Tudo isso você está dando diagnóstico. Olha só como que tem tanta coisa. Outra coisa, o tipo de cirurgia que você faz, ela influencia no índice de distúrbios cognitivos. Por quê? Porque o delírio é uma alteração inflamatória da glia e principalmente do hipocampo. Aparentemente, as respostas inflamatórias sistêmicas, que é dependente da cirurgia, tem influência na inflamação do hipocampo. E olha que interessante, fazendo um link de tudo que você está trazendo para a gente. A gente começou falando da importância do equilíbrio do estímulo da antinocicepção. Quanto mais a gente bloquear a aferência e controlar a antinocicepção, menor a liberação de fatores inflamatórios. Opa, Exato. peraí, a gente estava falando agora da questão dos fatores inflamatórios agindo na glia e resultando no nosso desfecho negativo. Exatamente. Então as coisas se conversam. Vou voltar um pouquinho do que você estava falando, Clau, em relação à questão de será que a gente está utilizando bem o nosso recurso. Sou formada há algum tempo, né? Somos. E eu fiz bastante anestesia por muito tempo para neurocirurgia. E daí chegavam os residentes e perguntavam, não, qual que é o truque aqui, né, para fazer anestesia para É o neurocirurgia? como você faz, qual a Como, receita. né? Meu Deus, eu falei assim, você tem que manter o paciente da mesma forma como você manteria para uma colecisté, para qualquer outro tipo de cirurgia. Mas como assim? Eu falei assim, aqui a única diferença é que você está vendo ao vivo como que sua anestesia está reagindo, seu cérebro está reagindo à sua anestesia, né? Então, se você mantê-lo normovolêmico, né, vai estar de um jeito o seu cérebro. E se você tiver uma hipovolemia, vai estar de outro. E daí você tem que manter normoglicêmico. E daí você tem que manter normotérmico. E daí eu falei assim, mas tudo isso você tem que imaginar que o cirurgião vai estar reclamando que o cérebro está de uma forma ou de outra, dependendo da sua anestesia. Mas você tem que imaginar que o cérebro do seu paciente, que está com a cabeça fechada, que não é numa neurocirurgia, está reagindo da mesma forma. Então, ele tem que ser tratado do mesmo jeito, porque senão ele vai acordar com algum distúrbio cognitivo. Então, aqui você só está tendo o privilégio, né, e a cobrança, óbvio, da equipe cirúrgica, justamente porque o cérebro está reagindo assim ou assado, ainda mais com uma doença neurológica, então ainda tem um plus a mais, mas você tem que agir da mesma forma. Então aqui você não vai fazer nada diferente, você vai ter que fazer uma anestesia realmente mantendo a sua estabilidade. Porque os distúrbios, principalmente relacionados à consciência, eles são multifatoriais. E é isso que você está falando. Você tem que ser multifatorial também no screening, que eu digo. Por quê? Por isso que você pega artigos gigantes, como o Engages, por exemplo, que trouxe que não faz diferença você monitorizar ou não para delírio. Só que multifatorialmente, você tem que eliminar os vieses de confusão. Porque se o desfecho é multifatorial, você tem que fazer um filtro. Você também tem que controlar os fatores de risco. Os fatores de risco. E os fatores intraoperatórios, e os fatores cirúrgicos, e os fatores pessoais, e a depressão do paciente, se ele tem ou não depressão pós-operatória, se ele usa óculos, se ele usa aparelho de audição. Todo o estímulo cognitivo que ele vai ter em todo esse processo do perioperatório. Perioperatório. E a gente falou aqui do do screening, falou do intraoperatório. Esqueceu e o do pós, né? O pós é o quê? É você estabelecer o mais rápido possível a interação do paciente com o meio. Porque a consciência, na verdade, é você concatenar, organizar uma resposta razoável ao meio, a uma aferência do meio. Então você tem que estabelecer esse contato do paciente com o meio o mais rápido possível. E o que você pode fazer hoje, quando você voltar para o centro cirúrgico? Levar o óculos do paciente e colocar na REC. Levar o aparelho auditivo e colocar na REC. Trazer a esposa, familiar, que já está casada há 50 anos, para ficar na REC e ele ouvir a voz dessa esposa. Então, a gente tem essas condutas como diminuição também desses distúrbios pós-operatórios. Bem, falamos já de tudo um pouco, né? Mas sempre fica faltando alguma coisa. Vamos precisar te chamar para uma próxima, Felipe, porque com certeza isso foi só uma pitada aí do que a gente pode... Passamos aí por questões voltadas a
ao básico de como interpretar, quando interpretar, por quê, em quem. Então, a gente tem ali um parâmetro bem bacana aí para poder discutir mais aí no próximo momento. Então, acho que para finalizar, eu queria entender assim, para os nossos pacientes, né, que nos ouvem, porque tem aí, nós somos também, né, um dia seremos pacientes aí, se já não fomos, sobre como a anestesia moderna cuida do cérebro. O que você diria? Hoje em dia, eu acho que a anestesia é muito segura para o cérebro. Quando ela é tomada todos os seus cuidados, com pré-anestésico, consultando, fazendo perguntas. Existem algumas orientações de perguntas no site do ASA sobre que perguntas que eu devo fazer para o meu médico anestesista antes da cirurgia. É muito interessante procurar. Fazendo a consulta pré-anestésica, fazendo uma programação de dieta, uma programação nutricional pré-operatória, uma preparação cerebral. Uma pré-habilitação física que vai ter correlação com a cognição. Exatamente, porque o fluxo sanguíneo cerebral é dependente da capacidade que você tem de alterar a frequência. Então, essa capacidade só pode ser levada pelo exercício físico. Eu brinco que, assim, se seu avô for operar, pede para ele fazer um sudoku uns 2 meses antes, para poder treinar o cérebro. Existem alguns aplicativos nas Apple Store, na Google Store, sobre treinamento cerebral, e isso vale a pena fazer no pré-operatório. Poxa, já tenho... A idade já permite aí ter alguns... porque a gente faz bastante check-up cardiológico, né? A gente pensa nos check-ups normais da vida aí, mas a gente não pensa que a gente precisa fazer um check-up neurológico, né? No sentido de realmente aqueles esquecimentos que a gente acha, poxa, agora eu tô ficando um pouco mais esquecida. Trata com normalidade, não é bem por aí. E converse com o seu anestesiologista sobre a saúde do seu neurônio, do seu cérebro. E para o anestesista, acho que é o outro lado que a gente precisa deixar alguns pontos aqui para fazer um fechamento. Monitorizem antes de sedar. Façam indução titulada. Coloquem perguntas no pré-anestésico para fazer um mini screening. Idade, polifarmácia e histórico de distúrbios cognitivos. Usem o menos hipnótico possível para o máximo de antinocicepção ou aferência capaz de fazer. E no pós-operatório, reabilitem o seu paciente na REC o mais rápido possível para se conectar com o meio. Isso é importantíssimo. No pré, intra e pós-operatório, você vai estar fazendo diferença para o seu paciente, para a sua instituição, né? E para a economia. É bom para todo mundo, né? Para todas as partes. Felipe, só tenho a agradecer, viu? Papo bacana, legal ali, técnico, claro, objetivo, não técnico também. Deu uma resumida aí sensacional no final. Com certeza fazendo nós sermos aí profissionais melhores. Muito obrigada. Sem a mínima dúvida, só temos a agradecer. Brinquei já que a gente vai ter que chamar ele de novo, porque é muito assunto para pouco tempo. Então tem muito mais coisa para a gente falar. E como a gente provocou várias vezes, de quem quiser aprender, você tem algum convite para fazer para quem quiser aprender um pouco mais? Eu tenho 2 convites importantes. Um é um site, chama iStep. Ice de gelo, TAP, T-A-P. É gratuito, tem mais de 20 aulas que vão desde o básico a casos clínicos. E é muito interessante. E convidar para o COPA, que é o Congresso de Anestesiologia Paulista da SAESP, de 23 a 26 de abril de 26, onde a gente vai ter o Brain Target, que é um simpósio com renomados nomes do mundo sobre o cuidado que o nosso cérebro precisa ter no intra e no pós-operatório. A gente estava brincando aqui que a gente fala muito de anestesia alvo controlada, né? E, na verdade, o nosso alvo é o nosso sistema nervoso central. Exato. É o cérebro. Então, a gente precisa entender
melhor e direcionar melhor as nossas ações dentro da anestesia. Eu acho que foi muito do nosso bate-papo aqui hoje. Então, Tirso, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Obrigada para quem acompanhou aqui com a gente, né? Mais esse episódio do Café com Anestesia. Se você gostou, não esquece de seguir o nosso podcast, né? De ativar aí o lembrete para quando vier um novo episódio para o ar. Nos siga nas redes sociais, deixe seus comentários, suas perguntas, suas sugestões. E se lembre de monitorizar o cérebro. Não é um luxo, é uma necessidade, principalmente naqueles pacientes de alto risco. Obrigada a todos e aguardamos vocês no próximo Café com Anestesia. Obrigado, pessoal, e até mais.